Criado em 1946, o Tribunal Federal de Recursos foi um dos órgãos máximos do Poder Judiciário brasileiro. Na Constituição de 88, o TFR foi extinto. Ao mesmo tempo, foram criados 5 tribunais regionais federais. Com isso, houve a descentralização, que estava prevista desde 1965. De lá para cá, não houve mais expansão. Resultado, o número de processos cresceu, mas os TRFs não. A estrutura do sistema judiciário é formada por 2 graus de jurisdição, a primeira e a segunda instâncias. Em casos especiais, como violação das leis federais ou da Constituição, ainda cabe recurso ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Mas não é tão simples entender essa divisão. Quem explica melhor é o juiz federal Valisney Oliveira. E ele começa por uma importante palavra: instância. Instância significa momento, instante. E aí nós estamos diante de competência de juízes que recebem, naquele momento, instante inicial, uma causa, ou depois, um instante posterior, diríamos assim. A primeira instância, ela é formada pelos juízes de primeiro grau, juízes concursados, no caso os juízes federais, né, que fazem um concurso, tomam posse e vão para as suas sessões judiciárias, para as varas federais. As causas, de um modo geral, quase todas, primeiro vão para um juiz de primeiro grau ou juiz de primeira instância. E aí, a segunda instância é composta por um órgão colegiado. Aí a decisão é dada por um olhar colegiado, de vários juízes, 3, às vezes 5, depende da formação. Eles dão uma decisão dentro de um consenso por maioria e vão reformar aquela decisão ou manter a decisão do juiz. Está lá na Constituição, a organização do Poder Judiciário ocupou vários artigos, do 92 ao 126. A primeira instância é a porta de entrada, por ela passam praticamente todo e qualquer tipo de processo. A decisão fica por conta de um só juiz, é a chamada decisão monocrática. O juiz de primeiro grau, de primeira instância, ele é monocrático, ele usa só ele e a sua consciência, ele vai analisar o caso, segundo a lei, vai interpretá-la, ele decide só. Cabe à Justiça Federal processar e julgar as causas da União, autarquias, empresas públicas federais, como, por exemplo, o INSS, Caixa Econômica Federal, entre outros. Hoje, o maior problema da Justiça Federal está na segunda instância ou segundo grau. Essa opinião é unânime entre os magistrados. E sabe por quê? Pelo número reduzido de tribunais. Enquanto cada capital do país, incluindo as principais cidades do interior, tem sessões com juízes federais de primeiro grau, o segundo grau é composto somente por 5 tribunais regionais federais. Com a proposta de criação de novos tribunais, nós ficaríamos ainda com mais de 40% do nosso acervo. Minas Gerais levaria 30%, o Norte 7% e a Bahia 13%. Além de um possível tribunal outro no Paraná e tudo na região sul, nós não teríamos a capilaridade no sul que daríamos a essa nossa região. Por quê? Porque quando eu falo em 7% da região de processo com relação à região norte, eu estou falando também em acessibilidade. Então, os advogados de Roraima, do Acre, do Amazonas, têm muita dificuldade para se deslocar até Brasília. As sedes do TRFs estão localizadas em 5 cidades. A primeira região, com sede em Brasília, engloba 3 estados mais o Distrito Federal. O TRF da segunda região fica no Rio de Janeiro e compreende 2 estados. A terceira região, com sede em São Paulo, também é formada por 2 estados. Já a quarta região tem sede em Porto Alegre e é formada por mais 3 estados. Por fim, vem o Tribunal Regional Federal da quinta região, com sede em Recife e reúne 5 estados. De todas as regiões, a primeira é a mais sobrecarregada. 76 milhões de pessoas são cobertas pelo tribunal. Todos os processos de segundo grau que se iniciam nos 3 estados, incluindo no Distrito Federal, chegam aqui. Outro problema é a dificuldade em acompanhar o processo à distância.
Todo dia é assim, um expediente longo de trabalho. O presidente chega pontualmente às 9 da manhã. Difícil é ter hora para voltar para casa. Não para. O senhor mesmo é testemunha hoje de quantas pessoas estão na antessala entre advogados, autoridades e que precisam ser recebidas e que precisam ter seus processos despachados. Quer dizer, o senhor está testemunhando o que é a antessala da presidência do TRF-1. Além dos recursos que vão parar nos TRFs, a Justiça Federal de Segunda Instância também atua na chamada competência delegada, o que aumenta ainda mais o fluxo de trabalho. As questões previdenciárias são, segundo a Constituição, podem ser julgadas em primeira instância ou primeiro grau pelos juízes de direitos dos estados em lugares onde não há Justiça Federal. E o recurso dessa decisão do juiz de direito vai para o Tribunal Regional Federal e não vai para o Tribunal de Justiça, porque a competência é federal e foi delegada só na primeira instância, na segunda instância não.